Aproveitando a oportunidade, registramos e agradecemos a presença da presidente da Associação Brasileira de Indústria e Hotéis, senhora Patrícia Coutinho. Daremos início neste momento ao painel Desenvolvimento e Inclusão no Turismo. Informamos que após cada palestra teremos um debate. Os interessados em participar, favor solicitar às recepcionistas a ficha de perguntas para o preenchimento. Informamos que as perguntas serão analisadas pelo mediador e serão respondidas de acordo com a pertinência ao tema apresentado e o tempo disponível para as respostas. E a primeira palestra da noite será proferida pelo professor Júlio Costa Mendes, que é PhD em Administração. Sua especialidade como palestrante tem sido o marketing, a qualidade e a competitividade dos destinos turísticos. É professor na Universidade do Algarve, em Portugal, onde atua também como vice-diretor do primeiro programa de doutorado em turismo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Professor visitante na Stenden University, na Holanda, seus interesses atuais de atuação são marketing e comportamento do consumidor no turismo, turismo cultural e patrimônio, turismo de experiências e em cidades criativas ou inteligentes. Nós convidamos, então, o professor Júlio Costa Mendes para abrir o painel Desenvolvimento e Inclusão no Turismo com a palestra Desafios e Oportunidades para os Destinos Turísticos no Século XXI. Com vocês, o nosso palestrante da noite, Júlio Costa Mendes. Boa noite a todos. Eu começo por agradecer o convite que me foi feito para participar neste evento. É um privilégio para mim poder partilhar convosco um pouco da história da nossa investigação no turismo, que já leva quase 5 décadas. Eu pertenço à Universidade do Algarve. O Algarve, para quem não conhece, é aquela zona mais escura no final do país. É o maior destino turístico português e recebe cerca de 8 milhões de turistas por ano. Portanto, é a Universidade do Algarve, um trabalho e onde há uma vasta equipa de investigadores que se ocupa essencialmente de observar o turismo e de estudar o turismo e de desenvolver cenários para o turismo. É uma universidade que se coloca muito neste laboratório social fantástico que é composto, como disse, por 8 milhões de turistas, enfim, com todos os problemas e com todas as oportunidades e com todos os desafios. Portanto, é com muito gosto que volto a Belo Horizonte e ao Estado de Minas Gerais. É a segunda vez que aqui estou e vou tentar, digamos, partilhar convosco aquilo que temos feito e aquilo que estamos a fazer e aquilo que eventualmente podemos vir a fazer num futuro próximo para o desenvolvimento e para a inclusão do turismo, para a sustentabilidade de todo este processo. A Organização Mundial de Turismo, ao falar e ao equacionar este Dia Mundial de Turismo, que já passou, apresenta-nos esta, digamos, visão extremamente otimista: 1 bilhão de turistas, 1 bilhão de oportunidades. E a minha palestra começa precisamente com este slide, porque eu gostaria que me olhassem para mim como um turista que aqui estou e como uma oportunidade para este Estado em levar daqui uma boa imagem, umas boas recordações, memórias, em eventualmente passar a palavra a outros turistas para virem cá. É disto que se trata quando nós estamos a olhar para o turismo. E para quem trabalha no turismo e para quem trabalha
digamos, nos destinos turísticos, as oportunidades existem, mas as oportunidades não caem do céu. As oportunidades são procuradas por nós, são criadas por nós, são sustentadas por nós, às vezes com pequenas coisas, como este exemplo que eu vos comecei por relatar. Eu sou um turista, eu estou no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, vou ter aqui uma experiência turística que é passível de passar por outros turistas. Vou chegar a Portugal, por exemplo, e vou dizer, bom, vale a pena ir a Minas Gerais ou não vale a pena, eventualmente, se a experiência não foi tão gratificante e não foi de encontro às minhas expectativas enquanto turista. Portanto, primeira constatação, temos dezenas, centenas, milhares de oportunidades, todos os destinos turísticos têm estas oportunidades, é preciso saber, a partir de cada situação concreta, a partir de cada turista, tirar partido, reconstruir, digamos, uma relação que pode ser extremamente positiva para a competitividade dos destinos turísticos. O turismo, os cenários de evolução do turismo são de facto fantásticos, ótimos, enfim, todas as previsões apontam para que tenhamos cada vez mais turistas nos nossos países, nas nossas cidades, nos nossos destinos. Portanto, as perspectivas são extremamente otimistas. Todos nós sabemos que esta indústria é a indústria que tem maior crescimento e maior volume de negócios a nível mundial e, portanto, é um setor altamente aliciante, um setor onde todos temos a corresponsabilidade de ajudar a desenvolver e ajudar a sustentar de uma forma o mais equilibrada possível. A minha palestra desta noite foca-se em 4 pontos. Vamos fazer, digamos, uma viagem. Eu começaria por enquadrar o turismo dos dias de hoje, ou nos dias de hoje e no século XXI, como um turismo que tem muito a ver com as experiências e que tem essencialmente a ver com sonhos. Sempre se disse que a indústria do turismo era uma indústria que vendia sonhos e neste momento tudo aponta e todas as perspectivas, digamos, de evolução da sociedade e de evolução do comportamento dos consumidores apontam para esta sociedade dos sonhos. Em segundo lugar, eu gostaria de refletir convosco e de partilhar convosco esta preocupação da gestão dos destinos turísticos. Os destinos turísticos não são ilhas, não são espaços vazios, são espaços que recebem turistas, são espaços que têm dezenas, centenas, milhares de pequenas e médias empresas e, portanto, são espaços que precisam de ter uma estrutura muito ágil, muito eficiente de gestão. Mais distante, mais próxima das organizações, não importa. Mais pública, mais privada, não importa. Não é por aí que nós, de facto, poderemos ou deveremos equacionar esta questão. Há uma necessidade de os destinos turísticos serem objeto de gestão. A comunidade científica internacional está toda de acordo relativamente a esta questão. Em terceiro lugar, peço desculpa, o trabalho que tem sido feito na Europa e em Portugal, e concretamente no Algarve, que tem a ver com a preocupação da competitividade. Como é que nós acrescentamos competitividade, como é que desenvolvemos competitividade nos destinos turísticos. As estratégias de melhoria da qualidade da experiência turística é uma das hipóteses e nós acreditamos profundamente que é uma das hipóteses relativamente fácil de implementar e de desenvolver e de contextualizar e, portanto, ter sucesso rapidamente. Por último, como todos nós, todos os que trabalhamos no turismo, somos pessoas muito insatisfeitas, ficarmos só pela qualidade dos destinos turísticos parece pouco. E então há um desafio de avançarmos em relação a padrões de excelência. Bom, há toda uma preocupação em assumirmos claramente que vivemos numa economia de experiências hoje, e o comportamento dos consumidores é essencialmente em busca de experiências,
consumo, portanto, cada vez nos afastamos mais dos padrões racionalistas de compra, de aquisição e de consumo, e cada vez mais, mesmo à volta dos produtos tangíveis, as pessoas procuram essencialmente experiências. No turismo, particularmente, nós temos esta missão de, para além da experiência, ou a experiência ser qualquer coisa que marque as pessoas, porque efetivamente as pessoas esquecer-se-ão de nós, na maior parte das circunstâncias, dos nossos maravilhosos discursos, mas nunca se esquecem daquilo que nós fomos capazes de as fazer sentir. Talvez este desafio e esta oportunidade seja das situações mais complexas e mais profundas. Estamos nós conscientes, nós que trabalhamos com turismo, que oferecemos turismo, que temos que fazer as pessoas sentirem que somos responsáveis por esta dinâmica de criar memórias nas pessoas, de fazer com que as pessoas se recordem sempre de nós e daquilo que aconteceu na relação que tiveram connosco. Isto, de facto, é um desafio tremendo que nós temos, porque muitas vezes nós falamos em sonhos, falamos em experiências, mas esquecemos profundamente que quem está do lado da oferta, as empresas, as organizações públicas e privadas, têm a missão de criar do palco, de criar as condições para que as pessoas possam viver experiências. E a partir daí as pessoas sentem naturalmente e nós colaboramos à nossa maneira para que a experiência fosse bem sucedida. A economia das experiências, muito resumidamente, pauta-se por este desenvolvimento de passagem dos produtos ou dos produtos mais de raiz, das commodities, para os produtos, para a transformação em serviços e para a transformação em experiências. Portanto, é um processo de evolução. Há muitos exemplos, isto tem muito a ver, digamos, todo este cenário teórico tem muito a ver com o livro do Pine e do Will Morse sobre a economia das experiências. Eles, de facto, fizeram uma reflexão que coloca os consumidores cada vez mais afastados de padrões racionais de compra e mais em busca de padrões experienciais, com vantagens em, de facto, se nós conseguirmos avançar e seguir este percurso, de acabar por ir mais ao encontro das expectativas das pessoas, eventualmente podermos, mas nem sempre acontece e nem sempre isso é importante, criar ou elevar os padrões de preço e, simultaneamente, de tornarmos os nossos destinos mais diferenciados. Aqui sim está um bom motivo e uma boa razão para nós, cada destino, e este em particular, onde estamos, Belo Horizonte, já hoje foi aqui referido, tem um património fabuloso. A primeira vez que eu estive aqui, estive só em Ouro Preto e levei as melhores memórias de Ouro Preto, mas, portanto, foi, digamos, uma situação muito circunscrita em termos territoriais. Este destino turístico tem muitas outras coisas, tem uma gastronomia que eu já tive a oportunidade de experimentar riquíssima, tem muita cultura, tem eventualmente outro tipo de recursos que ainda não passaram para produtos turísticos e talvez o desafio seja esse, de transformar recursos que existem em produtos turísticos e produtos turísticos eventualmente em experiências turísticas. Reparem, este é um processo que é perfeitamente realizável e, portanto, poderá eventualmente trazer muito boas vantagens competitivas para o destino turístico. É claro que nós podemos sempre, quando olhamos para o turismo e para os destinos turísticos, pensar em duas grandes formas de resolver os nossos problemas, ou através dos custos e da redução dos preços, e de facto é uma estratégia que muitas vezes é altamente desgastante, porque de facto nós não temos hoje, em muitas circunstâncias, enfim, temos regras e valores sociais que nos permitem, sim, trabalhar com os custos, reduzir os custos, mas não reduzir os custos a um ponto que consideramos, enfim, menos desejável. E de facto, aquilo que acontece
Mais usualmente, e no Algarve aconteceu isso várias vezes, existem estratégias de redução sistemática do preço, o que não é nada sustentável para o destino. Porquê? Porque, efetivamente, os turistas querem pagar menos, mas querem cada vez mais qualidade dos serviços. Os turistas são cada vez mais exigentes e, portanto, estas estratégias não trazem sucesso para a maior parte das nossas organizações. Temos depois uma alternativa que é, de facto, enfim, olharmos de frente e com coragem para as questões de competitividade através da inovação e da criatividade na gestão das experiências dos consumidores. Parece-nos, seguramente, que esta é uma das formas de, enfim, concretizar vantagens competitivas. Trazer turistas a Minas Gerais, encantá-los, seduzi-los, criar boas experiências turísticas, boas experiências que as pessoas levem na memória, e é preciso saber o que é que as pessoas levam na memória daqui. Nós temos vários estudos já sobre o Algarve e ficámos surpreendidíssimos com as memórias à saída do destino. Porque nós muitas vezes, como, enfim, atores da oferta, imaginamos que as pessoas levam determinadas memórias, olham para o destino de uma determinada maneira profundamente errado. Não somos nós que temos que imaginar que memórias é que as pessoas levam. Só há uma forma de saber que memórias e que sensações é que tiveram. É perguntando a essas mesmas pessoas. É fazendo estudos de mercado rigorosos, é fazendo estudos de satisfação, estudos de memorização. É assim que nós percebemos, e percebemos também o que é que falha. Vejam, por exemplo, um pequeno exemplo. Os turistas que saem do Algarve lembram-se de uma igreja lindíssima que é toda forrada de azulejos. Portanto, isto são resultados do aeroporto. Não perceberam nada da história dos azulejos, portanto, não lhes foi contado, não havia folheto informativo a dizer como é que os azulejos lá tinham chegado, que história que reproduziam. Lembram-se de Faro, que é a capital do distrito, apenas da parte antiga. Não querem a parte nova da cidade, querem apenas o centro histórico, e lembram-se de uma outra cidade, que é Tavira, como cidade na sua globalidade. Portanto, isto são memórias de turistas, e portanto, é com este trabalho, é com estes resultados que nós temos de trabalhar. Claro que os turistas hoje têm imenso poder, têm muita informação, vão à net, comparam, vão aos vários sites, ouvem opiniões, ouvem críticas, ouvem comentários sobre os hotéis, sobre os destinos, sobre histórias boas e sobre histórias menos boas. Isso dá-lhes muitíssimo mais poder e também o facto que têm muitíssimas mais oportunidades de escolha. Hoje, as pessoas podem pensar, bom, vou para o Brasil, mas o que é que eu tenho em alternativa ao Brasil? Singapura, por exemplo, pode ser tão ou mais interessante do que passar umas férias no Brasil, se efetivamente os comentários e muitas outras coisas que estão disponíveis e que constituem, digamos, o princípio da decisão de compra. Claro que nós temos que conhecer e dominar isto tudo, não vale a pena colocarmos ou taparmos o pó com a peneira, é preciso perceber cada vez mais como é que os consumidores são, portanto, voltamos sempre à questão de partida, um conhecimento detalhado dos consumidores. Eu estava há tempos em Frankfurt, ia para os Estados Unidos, e ao meu lado estavam pessoas, penso do Ministério do Turismo, a entrevistar e a recolher informação na Alemanha sobre os turistas que vinham para o Brasil. Perguntaram, eu disse, eu vou para o Brasil, vou para os Estados Unidos, e entretanto eu segui a conversa com as pessoas que estavam sentadas ao meu lado. E é assim é que se trabalha. Conhecendo antes o que é que as pessoas querem, o que é que esperam das suas viagens, da sua estada no Brasil, conhecimento das expectativas. Depois nós, aqui, os que cá estão, têm a obrigação de ter acesso a esta informação, trabalhar os produtos, trabalhar as experiências, no sentido de encantar as pessoas e cumprir com as expectativas. Mas nada, não é nada complicado muitas vezes e, portanto, é completamente fácil de pôr em prática. Mas hoje, como agravante, é que nós não só precisamos conhecer as pessoas, como precisamos de dominar todas as redes, as networks, as redes sociais, em que as pessoas estão ligadas, porque isso acaba por ser extremamente também importante
para o conhecimento que nós temos e para o trabalho que vamos ter que ter com os consumidores. Naturalmente, isto é verdade para todos, não só para os consumidores de turismo, como para os outros consumidores. Cada vez nós temos menos tempo nas nossas vidas e, portanto, quer o tempo que passamos no supermercado, quer o tempo que passamos na net, são, de facto, espaços absolutamente fantásticos para tomar N decisões de compra. Portanto, vale a pena pensarmos sobre isto. O tempo que as pessoas passam na internet influencia-as bastante em termos de escolha de destino, em termos de opções de fazer turismo. E, portanto, o nosso céu de rato pode-se transformar, de facto, e marcar muito todo o processo de decisão de milhares de pessoas que podem vir ou deixar de vir para os destinos turísticos a partir de informação que hoje digamos, colocada, digamos, a nível mundial. Um outro aspecto, um outro desafio é nós deixarmos que as pessoas construam as suas experiências. Já há bocado falei aqui, a nossa função, a nossa missão é colocar o palco, é colocar o teatro, é colocarmos as infraestruturas, mas as pessoas, elas próprias, vão construir a sua experiência. Nós não vendemos experiências, nós criamos as condições para que as pessoas vivam a sua experiência. É muito importante ter atenção a isto, porque o que está aqui em jogo são os 5 sentidos das pessoas. O tato, enfim, o cheiro, tudo aqui, a visão, tudo aquilo, as memórias inclusivamente ligadas aos 5 sentidos, é um trabalho que nós já estamos também a desenvolver na Universidade do Algarve. Tentar perceber quais desses sentidos permanecem ao longo do tempo, ou não, sobre os destinos turísticos. Isto é muito importante para que a gente possa ir cada vez mais de encontro às pessoas que, de facto, vão aos países, tiram imensas fotografias, mas o que procuram são histórias. Reparem, aquilo que eu vos disse há bocado sobre a ausência de histórias desta igreja lindíssima, que é indiscutivelmente bela e que as pessoas viram com os seus próprios olhos, tiraram fotografias, mas hoje o turista precisa de conhecer mais, precisa de histórias e, portanto, as histórias associadas aos produtos é uma coisa que não custa nada. Muitas vezes um simples folheto, um simples conjunto de informação é o necessário, não é preciso mais nada, mas as pessoas precisam de aprender também. Os turistas que hoje nos visitam não são turistas passivos, são turistas que querem perceber porque é que o feijão tropeiro existe, querem saber um pouco das razões que estão por trás da gastronomia ou de muitos outros produtos que consomem. Portanto, isto leva-nos, digamos, esta pequena viagem, leva-nos à sociedade dos sonhos, que é essencialmente uma sociedade mais emocional, uma sociedade, digamos, onde estas questões das emoções, das experiências, nós não podemos nem devemos imaginar que isto está muito distante. Isto já está perfeitamente presente, já se começam a ver muitos destinos turísticos, inclusivamente aqui no Brasil, alguns destinos turísticos, quando nós vamos à net, dizem imediatamente: nós estamos a vender experiências. E aqueles que não estão a vender experiências, ou que não estão a propiciar experiências, provavelmente estão a ficar completamente desatualizados. Se calhar imaginam que ainda estão a vender camas, ou que ainda estão a vender refeições. Nada disso. As pessoas não querem camas quando vêm cá. As pessoas querem dormir, naturalmente, querem uma cama, mas isso é básico do turismo. Ter uma cama com, enfim, um quarto asseado. As pessoas não querem isso, querem muitíssimo mais do que isso, querem experimentar coisas, ter sensações, ter emoções, trabalhar com os sentidos num determinado destino turístico. Esta sociedade, portanto, é a sociedade que, enfim, se sustenta em muitos momentos de observação da realidade e de gestão de sentimentos em relação a coisas que acontecem à nossa volta. E, portanto, vou-vos mostrar alguns exemplos. Enfim, esta é umas quedas de água no Zimbábue,
é permitido nadar nestas quedas de água durante alguns meses, não em todos, e, portanto, para muitos turistas que aqui vão, isto transforma-se numa experiência única, não é? Digamos, audaciosa, arriscada em determinados contextos, mas, enfim, a pessoa que ali está, provavelmente, está naquilo que nós chamamos de momento de flow, que é um momento de máximo de vivência, desde que ela não caia para baixo, naturalmente, é um momento de uma profundidade de experimentação absolutamente fantástica. Esta fotografia também provavelmente vai correr mundo, ou vai correr, pelo menos, ser partilhada com os amigos, ou no Facebook, eventualmente, e, portanto, enfim, a maior parte de nós trabalhou muito com as pirâmides de Maslow, as pirâmides das necessidades humanas, da articulação entre várias coisas que o ser humano, em princípio, precisa, e baseado nessa pirâmide de Maslow, nós construímos, digamos, ou compreendemos as necessidades de consumo das pessoas, a relação entre uma e outra. Eu trago-vos aqui uma pirâmide muito recente, de facto, já de emoções, porque nós cada vez estamos a trabalhar mais com emoções e, portanto, com, digamos, questões básicas de segurança e de proteção dos cidadãos, dos turistas, questões de diversidade, que não são propriamente difíceis de pôr em prática, questões de personalização. Nós gostamos de ser tratados como pessoas, enfim, ser respeitados, ser reconhecidos, gostamos de ser bem aceitos por toda a gente, enfim, sermos pessoas acariciadas, mimadas, digamos assim. Precisamos de crescer todos, gostamos de crescer, gostamos de aprender mais, cada vez a tendência mais para isso, e também gostamos de contribuir, gostamos de saber que somos úteis. Quando se fala nestas questões da sustentabilidade, dos comportamentos, não temos que olhar apenas para quem está a oferecer, temos também a olhar para quem está a procurar. Nós, por exemplo, fizemos um estudo no Algarve sobre a sensibilidade ecoturística. Enfim, tentámos perceber se os turistas, de facto, estão tão preocupados com o verde, com o equilíbrio da natureza, com um conjunto de circunstâncias, e chegamos à conclusão que não. A maior parte dos turistas que nos visitam não estão propriamente preocupados com questões desta natureza. Isso surpreendeu-nos, mas, enfim, as coisas são como são. É preciso também percebermos que os turistas muitas vezes precisam de ser educados, precisam de saber que não se estraga o património. Há dias em Lisboa havia uma chamada de atenção extremamente interessante sobre um prédio que não tem azulejos, os azulejos foram todos retirados, e então o pedido era, para os turistas, era: não comprem, faz favor, azulejos nos anticulares, porque a maior parte desses azulejos foram tirados destas paredes. Ou seja, há uma destruição do património para vender e para ganhar dinheiro. É preciso termos cuidado com estas coisas, porque de facto todos estes sinais e todas estas questões são e devem ser tratadas convenientemente para quem trabalha com o turismo. Então há aqui várias oportunidades nesta sociedade. Eu vou passá-las rapidamente. Os mercados de aventura, mercados em que as pessoas procuram durante escapes e procuram fazer coisas que efetivamente não são passíveis de ser feitas no dia-a-dia. O mercado dos desportos, os Jogos Olímpicos, todo o cenário dos desportos hoje é um grande cenário que movimenta grandes quantidades de turistas e, portanto, é absolutamente utilizado para que as pessoas também vivam experiências únicas. O mercado de natureza, portanto, um mercado mais de encontro com a mãe natureza, com mistérios e forças. O mercado do amor, portanto, um mercado que já tem em função mais as necessidades de amar e serem amados, de amigos, familiares, etc. São tópicos à volta dos quais se podem desenvolver o mercado do bem-estar, hoje muito trabalhado, por exemplo, não só em termos dos turistas, como, por exemplo, em termos dos colaboradores das organizações, o well-being, portanto,
várias teses doutoramento já feitas nesta matéria. Toda a gente precisa, as populações, os colaboradores e os turistas, enfim, cada vez mais consomem bem-estar. O mercado da Dolce Vita, portanto, enfim, ambientes de luxo, são mercados mais específicos, mas hoje, portanto, há oportunidades para este tipo de mercados. O jet set, marketing também, portanto, pessoas que efetivamente vivem este tipo de necessidades em termos experienciais, e o mercado da paz de espírito. Cada vez hoje se encontra o turismo mais associado a momentos de introspeção, de silêncio, enfim, a oportunidade de vender coisas que as pessoas não têm no dia-a-dia das cidades e da sua vida. E, finalmente, o mercado das convicções, porque, de facto, quem está no turismo precisa de acreditar no estado de corpo e alma no turismo, precisa de acreditar naquilo que, enfim, pode ser útil para todos e não só para alguns. Daí, de facto, a felicidade também deste tópico de desenvolvimento e inclusão. O turismo é para todos, é para nós todos, é para as pessoas, para as populações. As populações não podem ser afastadas do turismo. É para as pequenas e médias empresas, que têm que ter sucesso naturalmente. É para os turistas, que têm que ser felizes durante a sua estada, têm que ter segurança, têm que usufruir. E é para todos nós que também investigamos e trabalhamos nestas áreas. Um exemplo muito prático é o da Disney. A Disney já há muito tempo que faz isto. A Disney vive essencialmente das emoções, e não só as emoções das criancinhas, são essencialmente as emoções dos pais, dos avós, dos padrinhos, de toda a gente que acompanha as criancinhas aos parques da Disney. Portanto, essencialmente, a Disney já trabalha, e é um caso paradigmático, nós todos devemos observar bem, não custa muito observar o que é a Disney. A Disney é um destino turístico. É claro que os nossos destinos turísticos não são uma organização fechada como a Disney. Os nossos destinos turísticos exigem muito mais habilidade na medida em que as organizações, as organizações e as entidades que gerem os destinos turísticos não têm autoridade e não têm controle sobre os seus colaboradores. Mas a ideia central é esta, sempre trabalhar como se estivéssemos no teatro e com um palco, ou com palcos onde vão acontecer estas experiências. Enfim, esta é outra experiência já, neste caso, de ligação com os golfinhos, dentro das experiências dos parques temáticos, que trabalham com estes animais, portanto, experiências concretas de ligação aos golfinhos e, portanto, enfim, mais uma vez a chamar a atenção para tudo o que são emoções, imagens e outras sensações que as pessoas procuram nesta sua relação. Muito conscientes que as pessoas consomem a realidade, mas também consomem uma parte que não é real. Quando as pessoas estão nos destinos turísticos, também inventam, criam, desenvolvem, a cabeça muitas vezes a funcionar em termos de representações e de símbolos da realidade. Não vamos pensar que as pessoas só veem, sei lá, um prato mineiro pode dar origem que as pessoas desenvolvam muitas histórias e muitas coisas para além disso. Para além do prato em si, do prato, do produto tangível. Um aspecto que é muito trabalhado hoje connosco é este da cocriação. Nós ajudamos as pessoas a que elas construam a sua experiência, desenvolvam este tipo de trabalho, portanto, com muita liberdade, façam as coisas, entrem dentro delas, desempenhem papéis, tudo como se fosse um teatro. Quanto mais nós avançarmos neste sentido, mais provavelmente estamos a criar memórias que marcam as pessoas. Com uma certeza, é que as pessoas consomem normalmente os destinos turísticos de uma forma holística, como um todo. E, portanto, isto leva-nos a sugerir-nos que aquilo que é consumido como um todo e avaliado como um todo também deve ser produzido e gerido como um todo. O que é que isto significa? Provavelmente não há outra solução se não sentarmos todos à volta da mesa. Não há outra solução. Lamento imenso, não vale a pena pensar. Não vale a pena estarmos a pensar em fazer turismo
com cada pessoa sentada no seu lugar. Ou seja, as pessoas, é absolutamente obrigatório, de lá para onde der, seja como for, nós temos que colocar as pessoas à volta da mesa, temos que colocar as pessoas, digamos, um pouco aqui com a visão do maestro. O maestro apenas, enfim, dá indicações quando é que os instrumentos entram, mas a música é global. Não há outra hipótese, na nossa perspectiva. E, portanto, os desafios, a parte deles eu já vos disse, e como já estou com restrições de tempo, vou avançar talvez para conseguir passar a minha mensagem. Como já referi há bocado também, nós normalmente transformamos recursos em produtos e produtos em experiências e depois vendemos as experiências, comunicamos as experiências, fazemos promoção, sem dúvida que é fundamental fazer promoção, gastar dinheiro em promoção. Nós também não conseguimos bons resultados no turismo se não tivermos estratégias de captação de mercados. Os mercados têm que ser captados, mas para isso é preciso que tenhamos a casa arrumada. Não vale a pena estarmos a pensar em captar mercados e gastar dinheiro em promoção, porque normalmente as estratégias de mais turistas, mais promoção, são estratégias já muito gastas. Hoje nós não queremos provavelmente trazer todos os turistas para o Brasil, mas estamos a trazer segmentos específicos para diversos pontos, enfim, específicos do Brasil também. Há clientes para tudo, há clientes para os carnavais, há clientes que não querem nada, não têm nada a ver com o carnaval e, portanto, nunca virão ao Brasil por questões de carnaval. Portanto, os clientes são muito diferentes e, portanto, a questão de desenvolvermos produtos e depois de comercializarmos esses produtos, digamos, para mercados certos, parece-nos, digamos, um caminho muito acertado. Os próximos acetatos são acetatos que mostram perfeitamente quão ilusório é isto do turismo. São tudo cenários criados. Nada disto é realidade. Temos aqui um cenário da Alemanha, criadíssimo. Um cenário no Dubai, gelo, neve no Dubai. O Arde River, na Flórida. E o Supermed na Turquia. Tudo coisas construídas para quê? Para atrair turistas para estes parques. Itália, uma experiência de consumo de shopping diferente, em vez de ser a céu aberto com guarda-sóis coloridos. Esta experiência foi feita ou desenvolvida essencialmente por pessoas das artes que quiseram dar a mão às lojas. É muito mais agradável fazer compras num ambiente mais propício a menos calor do que, portanto, a céu aberto. O jantar no gelo. Enfim, a jaula ao contrário, né? Há clientes para tudo e clientes que adorarão entrar numa jaula e ser assediados por leões. Portanto, uma das experiências, um dos destinos, digamos, de salto mais famoso do mundo, existem 10, devo dizer que este é o maior, com 7 segundos, a queda demora 7 segundos, e paga-se o equivalente a 10 vezes mais o preço de uma descida, enfim, mais reduzida. Portanto, temos aqui sempre uma relação entre o alto preço e a descida, ou inclusivamente um gelado de $1.000 em Nova Iorque. Provavelmente haverá clientes que apreciam este tipo de consumo. Ou a mesa de Alfredo, o restaurante Alfredo, no Líbano. Neste momento é já uma mesa que se usa em vários países, descobri aqui no México, aqui perto, também uma experiência destas. Portanto, normalmente, no restaurante francês do Alfredo, os preços são 35 €. Jantar lá acima, a 50 metros, são 350 €. Essa é a diferença, digamos, no preço da experiência. Este novo turismo, digamos, este turismo que está por trás das experiências, é um turismo que vive essencialmente de histórias, de emoções,
de personalização, portanto é um turismo muito diferente deste novo turismo. Este novo turismo não tem nada a ver com o turismo de há 10 ou 15 anos, nós sentimos isso no Algarve. Nós vendemos durante muito tempo praias, não é? Praias, porque temos umas praias fantásticas, mas neste momento os turistas que procuram não querem só praia. Muitos deles querem sempre uma componente cultural, uma componente gastronómica. Muitos deles não têm nada a ver, apesar de ser o Algarve continuar a ser um turismo massificado, com os tais 8 milhões de turistas, mas cada vez percebemos mais que as pessoas querem coisas diferentes. Portanto, isto é um convite para passarmos de vendedores de camas, para vendedores de experiências, para criadores de histórias, para, enfim, até nas próprias organizações começámos a ter umas novas funções. Eu dizer-vos que há uma cadeia hoteleira no Algarve, que é a única, e que criou o Experience Manager, portanto, uma pessoa com a função concreta de seguir as experiências dos turistas. Então, essencialmente, é preciso tomar em consideração que estamos com um novo tipo de turista, portanto, com grupos que viajam mais, entre 25 e 34 e entre 50 e 65, que viajam normalmente por curtos períodos, que são pessoas normalmente com altos níveis de formação, que usam os computadores, usam as redes sociais, são sensíveis, QB, a questões de sustentabilidade, sensíveis a questões de segurança, naturalmente, isso acho que somos todos, e que preferem experiências em vez de produtos. Muitos chineses a procurarem destinos turísticos europeus, portanto, os chineses que viajam de uma determinada maneira, em grupo, que, enfim, têm hábitos muito concretos, o turismo sénior, o birdwatching, pessoas amantes da natureza, as bad girls, o turismo gay, são tudo bons segmentos que estão na nossa realidade. Não vale a pena fechar tribos urbanas que também fazem turismo, não vale a pena estar, enfim, a tapar o sol com a peneira, e de facto aquilo que acontece é que há uma maior orientação para as experiências, que há a importância crescente das marcas. Essa é outra das constatações que nós temos. Cada vez mais a marca tem que ser trabalhada com logotipos, com mensagem. A marca vende quase tanto e marca quase tanto como a experiência que todas as pessoas vão ter dos destinos. Portanto, é preciso muita atenção ao marketing comercial. Depois, uma chamada de atenção, só para finalizarmos esta parte, sobre os impactos do turismo. O turismo nem sempre é aquela indústria fantástica dos sonhos. Neste caso, neste momento, uma das cidades que está a sofrer muito com o turismo é precisamente Barcelona. Barcelona, estão a ver, digamos, a imaginar o que é uma cidade com este tipo de pressão do turismo, ou, enfim, noutros aspectos em que há, digamos, perfeitos impactos negativos no turismo. Portanto, centros das cidades que são transformados em redutos museológicos, cada vez com menos vida, e, portanto, objetos de nostalgia. É preciso prestar muita atenção a isto. Nós estamos já com problemas em Lisboa, com o turismo também. A população de Lisboa está a reagir em relação ao excesso de turismo. A de Benidorm, a de Barcelona já faz manifestações na rua, os residentes contra o turismo. Isto não é nada, digamos, não é nada salutar, não é? E, portanto, os turistas também destroem muitas das coisas das cidades. Aqui temos um exemplo de uma manifestação e daquilo que a prefeita de Barcelona publicamente já veio assumir, que, enfim, se as cidades se entregam demasiado ao turismo, também podem ter os problemas do afastamento da população, e aí, de facto, estamos perante problemas sociais. Bom, terceiro e último bloco, espero completar rigorosamente o meu tempo. Terceiro e último bloco, os destinos turísticos precisam de ser geridos.
precisam de ser geridos, porque hoje os mercados estão a mudar constantemente, digamos, a capacidade de perceber isso e de atuar em conformidade é uma questão que diz respeito a todos e, portanto, trabalharmos com a inovação não podem ser coisas individuais que resolvem os problemas dos destinos turísticos. Não são só os empresários, não são só os colaboradores, não é só a população. Tem que haver aqui uma estrutura que, digamos, consiga ligar as pessoas e, digamos, convidá-las a seguir estratégias comuns para o destino turístico. Portanto, a inovação, indiscutivelmente, é um caminho que nós temos que seguir. Nós, em Portugal, criámos uma organização precisamente para trabalhar apenas com inovação e criatividade com os diretores das empresas hoteleiras. Achamos que este problema é muito sério. E, ainda por cima, todo o processo de gestão hoje em dia é uma gestão de turbulência, uma gestão em que todas as mudanças na sociedade são tão drásticas, portanto, as coisas acontecem tão rapidamente, coisas que há 10 anos não eram possíveis, estão a acontecer agora, e, portanto, todo este clima de turbulência é um cenário que nós não podemos fugir. A gestão não pode fugir desta agitação, desta desordem, desta descontinuidade. E, portanto, mais um motivo ainda para as pessoas estarem juntas, digamos, e organizadas em termos de gestão. Curiosamente, há uns anos falava-se em Destination Marketing Organizations, ou seja, falavam-se que as organizações que deviam gerir os destinos turísticos eram organizações essencialmente preocupadas com o marketing. Hoje, a própria Organização Mundial do Turismo já nos vem dizer que é preciso transformarmos as Destination Marketing Organization em Destination Management Organization, a necessidade da gestão. Não somos só nós, com a nossa investigação, que estamos a seguir este caminho. O caminho vem e as sugestões vêm também da Organização Mundial de Turismo. Então, o que é que isto significa? Também não significa nada muito complicado de entender, significa que é preciso alguma forma de intervenção nos destinos turísticos para que, de facto, as coisas aconteçam como a gente quer ou gosta que aconteçam. Não pode ser o destino turístico deixado completamente à deriva em termos de execução dos seus objetivos. E, portanto, digamos, há que usar toda a influência, toda a capacidade de, enfim, trazer para o turismo também algum tipo de governança, algum tipo de corresponsabilidade, quer das entidades públicas, quer das privadas, neste processo, porque de facto isto é um processo que diz respeito a todos. E, portanto, talvez o maior problema aqui é nós conciliarmos interesses que nem sempre são coincidentes. Os interesses das cadeias hoteleiras não são rigorosamente os interesses das pequenas e médias empresas. Por vezes os interesses dos públicos são diferentes dos interesses dos privados e, portanto, uma das funções desta organização é precisamente juntar as pessoas e estabelecer parcerias. Absolutamente sagrado neste contexto que estamos a falar de gestão do turismo, estabelecer parcerias, falar com as pessoas, trazê-las para objetivos comuns, para estratégias de consenso. Não é à força que nós desenvolvemos o turismo, é precisamente fazer com que as pessoas acreditem no processo e acreditem no turismo. Portanto, nós temos alguns bons resultados com parcerias em que começámos sentados à mesa e eram os públicos a falar mal dos privados e os privados a falar mal dos públicos. Mal neste sentido, dizer que a responsabilidade pelo insucesso ou por problemas com o turismo era dos públicos ou era dos privados. E acabámos, quando de facto, enfim, desenvolvemos os nossos trabalhos, com as pessoas a aceitarem os papéis de cada um. Qual é o papel da prefeitura, qual é o papel do município e qual é o papel das organizações neste processo. Se queremos melhorar a qualidade do produto turístico, então temos que saber dar as mãos e temos que saber estar todos em sintonia.
Não é nada fácil, também não estou aqui a dizer que nós não temos muitos momentos quase até de desânimo e de preocupação, porque de facto é muito difícil muitas vezes conciliar interesses e trabalhar com as pessoas. Mas não há outro processo. Também vos queria deixar isto muito claro. Não há outro processo. Se querem ter sucesso, querem desenvolver a competitividade dos vossos destinos turísticos, é juntar as pessoas, seja lá como for. Não vale a pena pensarmos de outra maneira. E, portanto, nós também não queremos resultados efêmeros, coisas que durem uns meses e depois volte tudo ao mesmo. Nós queremos que os destinos se sustentem e se desenvolvam tranquilamente a longo prazo. Eu costumo dizer isso sempre, não é o sucesso de curto prazo que nos deve interessar. E, portanto, enfim, também aqui o reforço que o sucesso e os interesses do longo prazo, enfim, têm a ver com o ir ao encontro daquilo que os nossos clientes esperam de nós. Portanto, vistas aumentar a prosperidade a longo prazo da população local, encantar os visitantes, maximizar as empresas, os resultados das empresas e, naturalmente, o equilíbrio, procurar sempre o equilíbrio entre os benefícios económicos, socioculturais e os custos ambientais. Portanto, há aqui um conjunto de 4 aspectos absolutamente fantásticos. De resto, fazer gestão é só isto: planear, organizar, influenciar e controlar. Não é mais nada. Seja um destino turístico, seja um hospital, seja um hotel, todo o processo de gestão passa por aqui. Tendo a intenção sempre que hoje, quando falamos aqui em desenvolvimento e inclusão, provavelmente estamos a falar de desenvolvimento sustentável, em deixar para os nossos filhos um planeta, destinos, em não estragar completamente ou minimizar os impactos que o turismo pode trazer, é trabalharmos com qualidade e é sermos competitivos, conscientes, naturalmente, que não vamos conseguir resolver os problemas com a mesma maneira de pensar que tínhamos há 10 ou 15 anos. Estes problemas exigem formas diferentes de serem tratados, de serem resolvidos. A nível das organizações, bom, os gestores também têm aqui imensos desafios. O primeiro, de facto, ter atitudes e criarem e desenvolverem atitudes de gestão, digamos, estimulando as pessoas, não pode ser também com formas prepotentes de gestão ou formas autoritárias ou formas antiquadas que nós conseguimos criar bons ambientes de trabalho. Tudo isto está interligado. Sermos flexíveis e tolerantes, saber ouvir os outros, saber perceber o que é que os colaboradores que estão a trabalhar connosco também têm ideias, como é que essas ideias devem ser incorporadas na vida das organizações, desenvolver o nosso potencial cerebral. O nosso potencial cerebral está em muitas circunstâncias muito reduzido, porque nós aprendemos a desenvolver muita parte racional, mas não a parte emocional. Digamos, propiciar ou ajudar a que as pessoas sejam elas criativas nos locais de trabalho. Isto não significa que não haja limites, ou que a gente não... Mas aproveitar as ideias boas das pessoas pode ser muito bom e, portanto, passá-las da criatividade para a inovação. Enfim, trabalharmos sempre em reinvenção do trabalho e das empresas e, portanto, mais uma vez, e para finalizar esta parte, digamos, dizer, chamados a atenção à questão da criatividade. Sermos criativos, criarmos novas soluções, criarmos novas ideias, sentarmos e pensar, por exemplo, sobre Belo Horizonte, como é que Minas Gerais pode ser um destino turístico criativo. O que é preciso aqui? Bom, enfim, inovador também, naturalmente, as duas coisas estão interligadas. Quando nós falamos em estratégia, nas estratégias competitivas da empresa, podemos falar da estratégia competitiva do destino turístico. Não há grandes problemas. Bom, este é já um problema que nós tentámos a pensar agora muito nele, no nosso ensino, as nossas instituições de ensino ajudarem as pessoas a desenvolver também e muito aquela parte
dos valores, das emoções, da sensibilidade dos nossos cérebros, que em muitas circunstâncias está ainda muito virgem, muito pouco trabalhada. E, portanto, ser criativo também significa trabalhar muito, não significa que apenas as ideias caem do céu e, portanto, enfim, não vale a pena estar aqui com desenvolvimentos da criatividade. Tentar, tanto quanto possível, um equilíbrio entre a gestão mais científica e a gestão artística. São duas situações extremas, mas as organizações precisam de contrabalançar as duas. E, portanto, isto em cenários, como já vos disse, de turbulência, de globalização e de internacionalização, o que significa que estes problemas da competitividade dos destinos põem-se a nível, digamos, central, o Brasil, põem-se a nível regional, Minas Gerais, e põem-se a nível local, eventualmente, porque também há destinos que podem só por si justificar estratégias de consolidação. Diria aqui, enfim, no nível local, exemplo, Ouro Preto, eventualmente, ou a cidade de Belo Horizonte. De acordo com o Porter, existem 3 formas de nós sobrevivermos neste contexto que às vezes parece um bocado anárquico e difícil. Ou somos bons nos recursos, ou nos diferenciamos, ou nos focalizamos. Os destinos turísticos têm muita dificuldade em optar por outra via que não seja aquela da diferenciação. E, portanto, uma das formas que têm é precisamente esta, de desenvolver as estratégias de melhoria da qualidade da experiência turística nos destinos turísticos. Ou seja, a qualidade passa a ser o desafio da década, portanto, nós de facto prestarmos cada vez mais atenção à qualidade, portanto, como fator estratégico de competitividade dos destinos turísticos e, portanto, qualidade útil para a viabilidade dos negócios, para a atratividade e para a sustentabilidade de toda a indústria. Como vê, a qualidade está aqui em baixo, essencialmente, depois de todo um processo já de identificação de recursos, de concepção de produtos a partir de recursos e depois de estruturação desses produtos, e só finalmente é que temos a comunicação. Com uma cadeia de valor que tem a ver com todos, cá está, a questão da inclusão, todos têm como responsabilidade neste processo da melhoria da qualidade e, portanto, o que se pretende aqui, essencialmente, é fixar objetivos de melhoria, é desenvolver estratégias de melhoria, implementar as melhorias e depois monitorizar os resultados. Isto feito de uma forma contínua, isto não pode parar em circunstância alguma. Em 2001, eu participei como representante do governo português num trabalho em Bruxelas, precisamente no grupo C, que tinha a incumbência de trabalhar sobre a melhoria da qualidade dos produtos turísticos. Portanto, eu deixo-vos e depois eu penso que esta publicação será distribuída. Tem aqui algumas referências sobre os resultados do nosso trabalho, que não vou estar aqui agora a detalhar. Depois, em 2001, um ano depois, nós fizemos para o governo português, a Universidade do Algarve, fez um quadro de indicadores. Esses indicadores de avaliação da qualidade dos destinos turísticos foram feitos em consenso, não são indicadores que caíram do céu, foram feitos com muita discussão, com vários parceiros. Nós identificámos um conjunto de indicadores que o Governo nos tinha pedido. Em Bruxelas trabalhava-se muito com estas estratégias de melhoria, um sistema conhecido por Quality Integrated Management, podem também ter acesso a isto através da net. Depois, ainda para continuar a visão de Bruxelas, foi desenvolvido um modelo que é o Qualitest, enfim, não tem tido tanto sucesso quanto era previsível, mas coloca de facto a gestão do destino no centro, um conjunto de atores à volta. É um modelo que não tenho tempo para estar aqui a detalhar, mas também podem ter acesso a ele através da net. Este modelo é suportado por um conjunto de indicadores e nós em Portugal também fizemos o nosso próprio modelo, trabalhámos durante muitos anos com este modelo,
contrariamente à visão da Europa, que dizia que bastava, digamos, para os destinos terem sucesso, contar com a opinião dos turistas. Nós sempre batemos o pé em relação a esta posição e sempre dissemos que o turismo tem a ver com as organizações também e com a população das respectivas áreas dos destinos turísticos. Portanto, este foi o nosso modelo, mas as coisas todas evoluem e é preciso também, queria dar-vos esta ideia. Hoje trabalhamos com este, que é parecido ao outro, mas muitos dos estudos que nós fazemos, e na altura a WTO estava muito interessada nos nossos modelos, eu cheguei a ir ao Médio Oriente, tentar expor aos países do Médio Oriente os nossos modelos, a forma como nós trabalhávamos nestas questões. Hoje estamos aqui, precisamente, este é o nosso estamos mais preocupados, digamos, em aperfeiçoar modelos, digamos assim, mas o Algarve, peço desculpa, este ponto 15 milhões de dólares, não são 8,8, isto é uma informação desatualizada. O que eu vos queria dizer é que um destino turístico não vive só da massificação à beira-mar. Por exemplo, há 4 cidades que neste momento estão a desenvolver estratégias de slow cities. Portanto, 4 cidades que querem assumir-se como cidades diferentes dentro do destino de massa. Uma outra mais recente está a desenvolver e a candidatou-se como uma cidade de turismo criativo. Portanto, reparem, as cidades dentro do destino turístico posicionam-se depois de várias das maneiras que consideram as mais adequadas para terem sucesso e, portanto, todo o desenvolvimento do turismo criativo pode ser, e o desenvolvimento das experiências criativas e participativas pode ser uma via para as cidades ou as regiões também se desenvolverem. Finalmente, e para concluir, penso que estou mesmo já a esgotar o tempo, a preocupação com a excelência, com aquilo que é a perfeição. Nós não temos que dar tudo por tudo para ir o mais longe possível. Já o Aristóteles dizia que a excelência, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. E, portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Isto, enfim, 322 anos antes de Cristo. O modelo europeu que nós estamos a seguir é este, mas vocês têm aqui um modelo sul-americano, que é muito parecido a este modelo de excelência, excelente para as organizações serem mais competitivas e, digo eu, excelente para os destinos turísticos serem mais competitivos. É só questão de agarrar no modelo e trabalhar com ele noutro cenário. Enfim, é um modelo que assenta no desenvolvimento da liderança. A liderança é fundamental para qualquer processo, neste caso a liderança do destino turístico. Estão baseados em processos e factos, não em opiniões, autenticidade e diferenciação, focalização das pessoas, desenvolvimento de parcerias, sempre, em qualquer circunstância, responsabilidade pública e aprendizagem contínua. Um outro estudo, este tem a ver com o trabalho que nós fizemos, a importância está a vermelho, que os atores, as organizações davam a cada uma das dimensões deste modelo e depois os resultados a azul do processo de autoavaliação das suas próprias organizações. Pontos de vista diferentes dos gestores de topo e dos gestores intermédios. Os gestores intermédios sempre a olharem para as coisas de uma forma não tão otimista, digamos, como os gestores de topo. O primeiro ranking dos destinos turísticos portugueses, porque é um modelo que depois permite que a gente olhe para os recursos e olhe para os meios e aprecie como é que os recursos e os meios estão a ser trabalhados nos destinos turísticos. Estamos aqui com... ok, eu vou já terminar. Estamos aqui com os destinos turísticos, essencialmente com a forma como eles gastam dinheiro e os resultados que obtêm. Portanto, uma comparação internacional entre o resultado português a azul, o resultado das pequenas e médias empresas e os hotéis de Valência. E só a última mesmo informação é que a Europa neste momento está a trabalhar muito com os destinos de excelência. Este é o programa, também ficam aqui com todo o acesso a este programa, portanto, é um programa
de que estimula a excelência nos destinos turísticos. Isto pode ser muito replicado e utilizado noutros contextos, e é por isso que eu trouxe, para finalizar a minha comunicação, trouxe isto para cá. Sempre preocupações com sustentabilidade, ajudar o descongestionamento, que muitas vezes existem em muitos destinos turísticos, combater a sazonalidade e redirecionar para outros destinos não tradicionais, digamos, dos turistas, e naturalmente criar redes de network. Os objetivos são, digamos, a Europa está muito preocupada com o turismo também, e daí, digamos, todo este desenvolvimento de programas. Portanto, programas que estimulam e querem premiar as boas práticas de excelência nos destinos turísticos. Tem aqui um conjunto de referências, cada uma delas tem dezenas de boas práticas que podem ser partilhadas por todo o mundo e por vários outros destinos turísticos, porque não há preocupação de fechar rigorosamente nada em termos de informação. Nós temos um destino Éden, é o primeiro destino português que tem esta marca, o destino de excelência, que é precisamente o Parque Natural do Faial, nos Açores. As conclusões, muito rapidamente, é que estamos a viver numa nova sociedade, não vale a pena fecharmos os olhos a isto, que a chave para o sucesso é trabalharmos com histórias, com experiências e com emoções dos turistas, que temos várias oportunidades, portanto, basta tentar ir ao encontro delas, encontrá-las e agarrá-las. O turismo, enfim, é uma questão muito sensível, tem muitos tipos de recursos que é preciso equilibrar e pôr tudo em conjunto e, naturalmente, com uma grande intervenção de dezenas de pessoas e, portanto, com uma leitura que é preciso ter da transversalidade. Portanto, mais produção apenas, mais turistas, não resolve os nossos problemas e, portanto, enfim, assegurar a melhoria da qualidade e a excelência parece ser um bom caminho. Eu terminaria com uma frase do maior poeta português que diz: eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nestas coisas do turismo é preciso ter muita visão e é preciso, talvez seja esse o primeiro fator de que a gente depois consiga desenvolver os outros. Peço-vos encarecidamente desculpa pela velocidade, mas eu trazia este objetivo de passar muita informação, uma mensagem que excedi o tempo em alguns minutos, perdoar-me-ão, mas, enfim, ficarei completamente à vossa disposição, quer aqui, quer lá fora, para trocarmos impressões e, enfim, estabelecermos uma ligação mais afetiva. Muito obrigado. Agradecemos o professor Júlio Costa Mendes pela apresentação e, neste momento, daremos início à palestra Turismo, Desenvolvimento e Inclusão, que será proferida pelo professor Ítalo Oliveira Mendes, que é responsável pela criação do Ministério do Turismo das áreas de sustentabilidade e de competitividade e inovação. É também professor de Gestão Pública, Políticas Públicas e Legislação do Turismo. Também atuou como consultor para organizações nacionais e internacionais. É servidor público federal do Ministério do Turismo desde 2008 e exerceu postos de direção e assessoramento superior. Coordenou a elaboração do documento referencial Turismo no Brasil 2011-2014, a elaboração do Plano Nacional de Turismo 2012-2015 e a revisão do Programa de Regionalização. Convidamos para a apresentação o professor Ítalo Oliveira Mendes. Boa noite às senhoras e senhores. É um prazer para mim, mineiro que sou, voltar a Minas
É sempre a satisfação estar em casa, professor Júlio. Os mineiros são famosos no Brasil por sua hospitalidade, e hospitalidade é a alma do turismo. Queria aproveitar a ocasião para parabenizar o sistema FEComércio, a FEComércio Minas, o SESC e o SENAC, pela iniciativa louvável de comemorar o Dia do Turismo com essa semana de debates e com um tema extremamente oportuno de discutirmos desenvolvimento e inclusão. E queria também agradecer, em nome do Ministério do Turismo, a oportunidade de dividir a mesa com o professor Júlio, que nos brindou com essa excelente apresentação, cujo já tinha tido o prazer de conhecê-lo há 2 anos atrás em um evento acadêmico no Brasil. É uma satisfação encontrá-lo novamente e dividir o painel. Nós vamos discutir um pouco sobre o tema do desenvolvimento, falar de turismo e desenvolvimento. E sempre que falamos de turismo e desenvolvimento, a primeira ideia que se vem à cabeça é o impacto econômico da atividade turística. E quando olhamos para o turismo, a partir desse viés econômico, números significativos mostram a relevância, e o professor já fazia referência anteriormente, a relevância e a pujança da atividade e a importância crescente que a atividade tem na economia mundial. Então, hoje o turismo representa cerca de 9% do PIB global, da economia global dos países. Como o tema de comemoração da Organização Mundial do Turismo faz referência, mais de 1 bilhão de pessoas viajam só para viagens internacionais. Hoje, na verdade, mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas viajam para viagens internacionais. Isso movimenta mais de 1,5 trilhão de dólares. Isso é cerca de 6% do comércio mundial, cerca de 30% do comércio internacional de serviços é só decorrente da atividade turística. E em cada 11 empregos gerados na economia mundial, o turismo é responsável por essa geração de empregos. No Brasil também não é diferente. O Brasil hoje é a 9ª economia do turismo do mundo. A economia do turismo brasileira é maior que o PIB de mais da metade dos países mundiais. O Brasil recebe, hoje em dia, cerca de 6,4 milhões de turistas internacionais. Número muito aquém do que poderíamos receber, mas cada turista gasta, em média, cerca de $1.000, mais de $1.000 por viagem. Poucas atividades de exportação da atividade econômica brasileira traz um resultado tão significativo. Poucos os produtos, exportaríamos esse produto, teríamos um valor agregado de cerca de $1.000 para cada exportação, e mais do que isso, esse produto não se consome, né? Essa exportação se dá aqui trazendo turista para conhecer os atrativos. Teríamos potencial para muito mais que isso, né? Para receber 10 milhões de turistas, 50 milhões de turistas internacionais, 100 milhões de turistas internacionais. Até porque o mercado doméstico brasileiro já movimenta mais de 200 milhões de viagens a cada ano. Então a gente tem um mercado doméstico que é cerca de 85%, 90% do mercado de viagens. E cada vez mais importantes, sobretudo no cenário como esse. Quando a gente olha para a geração de riquezas do PIB nacional, hoje o turismo é responsável por cerca de 3,5% da economia do Brasil. O PIB direto do turismo é cerca de 3,5% do PIB nacional. Ou seja, cerca de 182 bilhões de reais são movimentados apenas pela economia do turismo. Quando a gente considera os impactos diretos e indiretos da atividade, isso, como a subsecretária Silvana fazia referência no início, é quase 500 bilhões de reais. É quase 10% do PIB brasileiro decorrem do movimento de atividade turística. O que isso quer dizer? Que se não houvesse turismo, não só os hotéis não existiriam ali, não só os restaurantes ou as agências de viagem não existiriam ali, mas também se reduziria significativamente a economia do artesanato, da produção agrícola, dos serviços, do comércio local. Então, cerca de 10% da economia brasileira se dá decorrente da economia do turismo. Quando a gente fala isso, quando a gente transforma isso em empregos, o turismo gera hoje no Brasil mais de 3 milhões de postos de trabalho, gera diretamente mais de 3 milhões de postos de trabalho. Quando a gente considera postos diretos e indiretos, essa visão estendida, decorrente da atividade turística, cerca de 8,8% dos empregos
acontecem por conta do turismo. Quando olhamos do ponto de vista da exportação, entendendo o turismo como essa atividade de exportação ao revés, que traz o consumidor para cá ao invés de mandar o produto para lá, o turismo agrega a balança comercial brasileira, a balança de pagamentos brasileira, cerca de 6,9 bilhões de dólares a cada ano. Para a gente ter uma ideia da importância disso, se o turismo fosse colocado na balança comercial, seríamos o quinto principal item de exportação. O turismo só perde só para petróleo, para soja, para minério de ferro e açúcar. Então, esse é um dos mais importantes itens da economia brasileira quando a gente está levando em consideração o mercado internacional. E não só isso, o turismo movimenta uma série de cadeias. Então, a importância do turismo para o desenvolvimento não se dá apenas pelo desenvolvimento do turismo, mas pelo impacto do turismo nas outras cadeias produtivas. Pensando só compras do setor de turismo, só o setor de locadoras de automóveis, elas compram para turismo, tirado frota, negócio, outros setores, só para o setor de turismo, cerca de 250 mil automóveis por ano. O setor de hospitalidade, o setor de hotelaria, o setor de hospedagem, compra por ano cerca de 360 mil móveis, cerca de 6 milhões de peças têxteis de cama e banho, cerca de 250 mil eletrodomésticos por ano. Então, ele tem um impacto significativo em todos os outros setores da economia. E o setor de turismo brasileiro é competitivo. Esses dados são dados do Fórum Econômico Mundial, um estudo que eles fazem a cada ano, e no ranking de 140 países, o Brasil é o 28º país mais competitivo. Nós subimos 23 posições no último relatório. O relatório é bianual, ele acontece a cada 2 anos. De 2013 para 2015, subimos cerca de 23 posições. Então, se a economia brasileira, quando comparada no ranking do Fórum Econômico Mundial, ela está numa posição de cerca de 50º lugar, a economia do turismo está em 28º lugar. E por que somos competitivos? Porque quando abrimos esse ranking, vamos olhar por dimensões, o Brasil, no ranking de 140 países, é o primeiro lugar em atrativos naturais. Ele é avaliado como em oitavo lugar no ranking de 140 países em recursos culturais, nos atrativos culturais. Então a gente é pujante, é notável a relevância da matéria-prima que temos para trabalhar a atividade turística. Quando a gente olha a qualidade, a competitividade do setor de aviação doméstica, estamos em 3º lugar no ranking mundial. E outras posições também são destacáveis. Por exemplo, se avaliarmos a aviação internacional, somos o 20º país mais competitivo do mundo. Mesmo a questão preço, estávamos em 80º lugar no ranking de 140 países e vamos melhorar significativamente essa posição em decorrência da relação cambial. Porém, a gente não faz o dever de casa. Quando a gente avalia outros fatores, que são essencialmente de esforço, de competência e de trabalho interno, a gente olha que no ranking de 140 países, o Brasil é o 102º mais fechado para o turismo internacional, ou seja, que mais exige visto para os turistas virem ao Brasil. Se olharmos, por exemplo, o ambiente de negócios, e aí aqui está avaliado leis, tributação, a dificuldade de se abrir um negócio no Brasil, quanto tempo demora para formalizar uma empresa, somos o 126º no ranking de 140 países. Quando avalia-se o mercado de trabalho, somos o 124º. Está aí qualidade da formação de mão de obra, está aí as regras para contratação, regras para demissão. Então, o Brasil é pouco competitivo quando a gente está falando em mão de obra. E também a priorização governamental, quando se avalia a prioridade que o governo dá para o desenvolvimento da atividade turística do país, e essa avaliação do Fórum Econômico Mundial, feito em parceria inclusive aqui no Brasil com a Fundação Dom Cabral, aqui de Belo Horizonte, somos avaliados em 119º. Então, o turismo brasileiro é competitivo, extremamente competitivo, o mais competitivo da América Latina, um dos mais competitivos mundiais, porque temos uma matéria-prima excepcional. Porém, é notável que temos um dever de casa muito importante a ser feito ainda. Agora, mais do que destacar o impacto econômico do turismo, quando a gente fala em desenvolvimento, é mais importante destacarmos a importância econômica que a atividade turística tem, que ela transcende simplesmente os impactos que essa atividade tem, transcende esses números que a gente traz. O
Primeiro, quando a gente fala de mercado de trabalho, é importante investir em turismo, é importante o turismo para o desenvolvimento de um país, não só pelo impacto econômico que essa atividade gera, mas mais do que isso, porque é um mercado estratégico para vários fatores. Um desses fatores é o mercado de trabalho. Por que o turismo é importante? É um fator estratégico do mercado de trabalho. O primeiro, pelo baixo investimento para a criação, para a geração de cada posto de emprego. Quando se compara o turismo com vários outros setores, industriais, de comércio, de serviço, é mais barato gerar postos de trabalho no turismo, e em alguns casos sai metade do preço gerar um posto de trabalho no turismo do que gerar um posto de trabalho na indústria automobilística. Em vários setores, o turismo é muito mais barato gerar emprego, e muitas vezes mais rápido gerar emprego no turismo do que gerar emprego em outros setores. Também porque é um mercado de trabalho extremamente democrático, né? É um mercado de trabalho que permite, desde da mão de obra do doutor, do mestrado, do profissional de nível superior, mas ele também abarca dentro desse mercado de trabalho os profissionais com baixa formação escolar, com baixa formação econômica. E aí, quando a gente olha para um país que a gente ainda tem nível de 7% de formação superior, é extremamente relevante se a gente quer desenvolver, quer incluir essas pessoas no mercado de trabalho, gerar postos de trabalho igual o turismo gera, para profissionais que têm só o ensino médio, para profissionais que têm só o ensino fundamental, muitas vezes uma população pouco escolarizada que tem acesso ao mercado de trabalho via o setor de turismo. E dentro do setor de turismo acaba se qualificando e acaba galgando outros postos. Por outro lado, quando estamos discutindo portas de saída para programas sociais, o turismo muitas vezes também é uma oportunidade uma porta de saída para egresso de programas sociais. Então, não só pelo número de 3,4 milhões de empregos, mas por gerar postos de trabalho estratégicos no setor, assim como pela ampla distribuição espacial. Se a indústria automobilística está restrita a algumas áreas específicas, se é muito difícil levar o setor industrial para outras áreas e centralizar a atividade industrial para outras áreas, no turismo isso não é verdade. De forma muito fácil poderíamos levar a atividade turística como um elemento de desenvolvimento para qualquer região do Brasil. Então, se estamos discutindo como levar desenvolvimento hoje para o Vale do Jequitinhonha, para o norte de Minas, para o interior do Amazonas, para a região do Pantanal, para qualquer região do país, o turismo pode ser sim uma resposta estratégica de desenvolvimento. E depois, por último, porque o turismo é, em todos os países do mundo, uma porta de acesso para o mercado de trabalho para o jovem. Por muitas vezes o jovem ascende ao mercado de trabalho, primeiro trabalhando no setor de hospitalidade, primeiro trabalhando no setor de turismo, e depois de se formar, ele muitas vezes migra para outros setores ou continua no setor de turismo. O próprio jovem de classe média brasileira, ele faz isso. Ele vai ter experiência internacional, muitas vezes trabalhando no setor de cruzeiro, nas estações de esqui, nos hotéis internacionais, e tem essa primeira experiência de acesso ao mercado de trabalho, que depois são extremamente relevantes para a sua formação profissional, para a sua carreira profissional. É importante, se a gente quer gerar empregos para jovens, para que tenhamos esse olhar de criar quais são os setores que geram postos de trabalho, que incluem o jovem. O turismo é sim uma resposta para a inclusão do jovem no mercado de trabalho. Por outro lado, o turismo também tem uma importância significativa quando a gente fala de qualificação urbana. Nós fazemos muito mal o dever de casa no Brasil quando falamos de ordenamento territorial. E muitas vezes os lugares onde a atividade turística, muitas vezes pela sensibilidade do uso do recurso natural, muitas vezes pela importância de se conservar o patrimônio cultural, pela discussão do uso do litoral, muitas vezes é nesse espaço onde o turismo se desenvolve que é feito o melhor dever de casa no Brasil para pensar no ordenamento territorial, tão importante se a gente quer avançar no desenvolvimento econômico do país. Assim como o planejamento urbano, nossas cidades que muitas vezes, sobretudo no interior, cidades de pequeno porte, cidades de médio porte, onde as regras de construção, as regras de uso público, as regras de uso do espaço urbano não são bem definidas, não são bem construídas, muitas vezes nos destinos turísticos sim existe essa preocupação de como usar, como fazer o planejamento urbano para não impactar a atividade turística. E muitas vezes é sim uma resposta para que façamos nosso dever de casa do planejamento urbano. E mais do que isso, para a qualificação da infraestrutura. Muitas vezes eu costumo brincar de forma quase grosseira que as nossas cidades de pequeno e médio porte são muito feias.
E a gente vê isso quando a gente olha para o destino turístico e a gente olha para a cidade europeia que recebe turista, a gente olha para a cidade brasileira que recebe turista, e a gente fica impressionado como aquela cidade é organizada, como aquela cidade é bonita. Então, quando a gente pensa em Gramado, eu tenho uma imagem da cidade bem organizada, de uma cidade que qualifica a sua estrutura urbana, que se preocupa com a limpeza, que se preocupa com o seu jardinamento, com o uso do espaço urbano. E isso é quase que fazemos instintivamente em casa, quando arrumamos a casa para receber visita. Quando a gente recebe visita em nossa casa, a gente corre, arruma a casa, dá uma melhorada no aspecto, guarda as coisas, arruma as coisas, coloca as coisas mais feias para o fundo, deixa a casa mais bonita. A gente faz isso com as cidades que são turísticas. Então também o turismo é uma forma de nos preocuparmos com a melhor qualificação urbana das nossas cidades. É importante também, sobretudo pelo que falávamos de dinamização de outros setores da economia. Então, se o turismo movimenta mais de 50 outros setores econômicos, o turismo pode ser uma resposta fundamental quando a gente está pensando em como atrair novos investimentos privados, como melhorar a qualificação da infraestrutura pública, como diversificar a matriz econômica local, como que a gente pode melhorar emprego e renda para aquela comunidade. Então, investir em turismo significa desenvolver a atividade econômica ali, significa muitas vezes melhorar o mercado para a agricultura local, melhorar o mercado dos produtos locais, melhorar o fluxo de comércio local. Então, a importância do turismo se restringe não só ao volume que falávamos comercializado no turismo, mas a importância que o turismo tem para a dinamização econômica. Só para a gente ter um parâmetro de referência, fazendo uma avaliação do programa Protetur Nordeste 1, que aconteceu de 94 a 2004. O programa investiu em parceria com o Banco do Nordeste, em parceria com o Banco Interamericano, cerca de 700 milhões de dólares para melhorar a infraestrutura turística do Nordeste, construção de aeroportos, de esgoto, rede de água, qualificação urbana, sinalização, uma série de investimentos, restauração do patrimônio histórico, criação de unidades de conservação. E ao final o Banco Interamericano avaliou que cerca de 4 milhões de dólares foram gerados foram investidos a mais pelo setor privado em decorrência desses 700 milhões investidos pelo setor público em qualificação da infraestrutura. Então, investir em turismo é também dinamizar a economia desses locais, promover o desenvolvimento de outros setores econômicos. A valorização do patrimônio cultural. Então, se muitas vezes uma tarefa que fica relegada trabalharmos a valorização do patrimônio cultural, o turismo é sim uma resposta para esse tipo de atividade. Então, ele amplia o conhecimento, estimula a valorização dos nossos patrimônios históricos, dos nossos patrimônios culturais, sejam eles materiais ou imaterial. Ele destaca as expressões artísticas nacionais, como as artes locais, regionais. Ele nos auxilia a valorizar as expressões da cultura popular, sejam elas as mais diferentes formas distribuídas pelo território nacional inteiro. Então, festas, o maracatu, o carnaval, o samba, o frevo, a capoeira, todas as expressões artísticas nacionais, que muitas vezes elas vão se perdendo se não valorizadas, se não apoiadas. E o turismo tem essa particularidade de apoiar a valorização do patrimônio cultural. Mesmo as manifestações contemporâneas, então a gente fala muitas vezes da cultura popular, mas esquece expressões artísticas contemporâneas, e em Inhotim é um excelente exemplo disso, mas todos os festivais de cinema, todos os festivais literários, as feiras de livro. E também a gastronomia que talvez seja um dos aspectos mais distintivos da nossa cultura, e aqui em Minas extremamente relevante, extremamente conhecida nacional e internacionalmente, como um aspecto distintivo da mineiridade. E o turismo é esse elemento que nos auxilia a destacar, a valorizar, a estimular o conhecimento a respeito dessa cultura alimentar, da gastronomia, da culinária típica de cada uma das nossas cidades, cada um dos nossos destinos turísticos. Da mesma forma como isso acontece com a preservação dos ativos ambientais. Então, sem dúvida, se a gente quer conservar o nosso patrimônio ambiental, se a gente quer conservar, trabalhar pela conservação da natureza, o turismo é sim, não só uma atividade que pode gerar
ativos financeiros que possam valorizar essa conservação, mas também criar nas pessoas o estímulo à educação ambiental, o estímulo à prática sustentável, o estímulo ao uso de tecnologias sustentáveis, o estímulo ao uso de energias renováveis, para a atividade turística, uma atividade que promove a preservação desses ativos ambientais, sempre e quando bem planejada, bem preparada. Um outro aspecto extremamente importante quando a gente está falando de por que o turismo é fundamental para o desenvolvimento é pensarmos que através do turismo se forma também a imagem dos destinos, que através do turismo se forma também a imagem do país, a imagem de um estado, a imagem de uma cidade. Então, a pesquisa científica acadêmica fala que a imagem do país é formada a partir do turismo, da cultura, das pessoas, da governança, das exportações, das migrações e dos investimentos. Isso é extremamente relevante, isso é um ativo financeiro. Então, a imagem que formamos, por exemplo, através do turismo, nos auxilia a pagar mais caro ou mais barato por determinado produto. Só para usar um exemplo ilustrativo, formamos a imagem da Bolívia a partir do contato que o turismo gera desse país. Formamos a imagem da Alemanha a partir da imagem que o turismo gera desse país. E na hora que a gente vai comprar um produto que talvez não tenha nada a ver com o turismo, por exemplo, se eu falo que eu estou vendendo uma máquina para uma indústria, né, uma máquina para a linha de produção de indústria, eu valoro de forma diferenciada a máquina da Bolívia e a máquina produzida na Alemanha. E isso está diretamente relacionado à imagem que formamos dos destinos. A gente precisa trabalhar o turismo também para formar a imagem do Brasil, para valorizar a imagem do Brasil, valorizar a imagem de Minas Gerais, valorizar a imagem de cada destino, porque eu transformo isso em ativo econômico também para os produtos. E também, ao mesmo tempo, que eu aumento a autoestima da população. A partir do momento que o outro reconhece aquela manifestação cultural como importante, aquele ativo natural como importante, eu consigo fazer com a população local também valorar de forma diferenciada esse ativo, e isso impacta significativamente a autoestima, a valorização da população local. Mas eu não queria falar do turismo só como um instrumento de desenvolvimento econômico. Talvez muito mais do que um instrumento de desenvolvimento econômico, o turismo é mais importante como instrumento de desenvolvimento humano. Talvez essa seja sim a essência do turismo. E num momento como hoje, a gente deveria procurar resgatar os valores que transformaram o turismo nessa agenda de política pública. O turismo surge na agenda internacional na década de 50, pós-Segunda Guerra Mundial, muito mais como uma ferramenta de promoção de uma paz duradoura, muito mais como uma ferramenta de promoção do entendimento entre os povos. E muitas vezes, ao longo dos anos, o próprio conceito de turismo foi se transformando, a gente incorpora o turismo como instrumento de desenvolvimento econômico, importante que falamos, importante como vimos, mas ele é mais do que isso, é importante para o desenvolvimento do ser humano. Hoje, a cifra é mais importante, a gente começa a olhar a cifra mais importante do que o turista. O turista passa a ser instrumentalizado como só uma forma de transferência de recursos. E deveríamos nos perguntar por que viaja 1 milhão de pessoas e não quantas pessoas viajam. E aí sim, entender que o turismo é uma ferramenta de promoção de uma cultura de paz, promoção da tolerância. A gente vive num mundo que cada vez mais se constrói a cultura do medo. O medo é cada vez mais presente. O nosso jornalismo, as notícias que a gente assiste, cada vez mais criam uma cultura do medo e ficamos refém de uma cultura do medo. E o turismo é uma ferramenta para enfrentar essa cultura. Se existe uma frase do Mandela que diz que ninguém nasce odiando, que as pessoas aprendem a odiar. E se elas aprendem a odiar, elas podem também aprender a amar. Da mesma forma, a gente aprende a ter medo. E a gente deveria aprender a não ter medo, a aprender a ser mais tolerante, a ter uma cultura de paz. E o turismo é uma ferramenta para isso. A gente devia viajar para enfrentar a nossa ignorância, a gente viajar para conhecer, devia viajar até dentro das nossas cidades, para conhecer o outro, viajar para visitar outros países, para conhecer outras realidades, para saber como é o Irã, para saber como é a cultura islâmica. Assim, viajar, como diria um professor meu, viajar para desemborrecer, viajar para desasnar, mas viajar para ser mais tolerante, viajar para enfrentar os nossos preconceitos. Eu comentava isso com um amigo há pouco tempo atrás,
E eu falava isso, que no mundo igual hoje, cada vez mais intolerante, que a gente precisa viajar mais, que o ser humano precisa viajar para aprender a se colocar no lugar do outro. E ele comentava exatamente isso comigo, que ele foi à Síria há cerca de 3 anos atrás, mais ou menos quando começavam os conflitos, e ele visitou a casa das pessoas, comeu na casa das pessoas, que ele visitava as famílias, e que hoje, quando ele vê as notícias da Síria, ele sente como se fosse com ele. Porque quando a gente viaja, a gente aprende a conhecer, a gente aprende a tolerar, a gente se coloca no lugar do outro. Então o turismo deve ser olhado muito mais do que só uma ferramenta de desenvolvimento econômico, uma ferramenta de promoção da paz, da tolerância, como ele surgiu na agenda internacional, como ele surgiu com a criação da Organização Mundial de Turismo, pós Segunda Guerra Mundial, exatamente com esse princípio. E promoção de uma série de inclusão, e a gente poderia estender essa agenda aqui, tem uma série de temas que a gente poderia falar, eu destaquei alguns, mas falar que o turismo é uma promoção, uma ferramenta, por exemplo, de inclusão da pessoa com deficiência, seja como cliente do mercado de viagens, e aí a gente começa a adaptar os nossos empreendimentos turísticos, começa a adaptar os restaurantes, para que a pessoa com mobilidade reduzida consiga ser um consumidor, para que a pessoa com mobilidade reduzida, a pessoa com deficiência visual, ele consiga com autonomia, com segurança ser um consumidor, e isso é uma extensão da cidadania. Da mesma forma, com uma agenda que eu destaquei o programa de turismo acessível, inclusive pessoa com deficiência, porque é uma agenda que já trabalhamos há algum tempo, da mesma forma que trabalhamos a agenda de proteção à infância no turismo, mas poderíamos falar de uma série de temas como esse. Essa agenda podia ser estendida para falar da inclusão do idoso no mercado de viagens, da inclusão do jovem no mercado de viagens, das discussões de turismo e gênero, que deveríamos ter muito mais presente no empoderamento das mulheres através da atividade turística, que são, na maioria das vezes, o principal produtor do mercado de turismo. Uma agenda de enfrentamento ao preconceito, seja qual preconceito for, o preconceito homofóbico, o preconceito racial. Então, toda essa agenda de valorização do ser humano, de desenvolvimento humano, que o turismo tão bem abarca e tão bem nos ensina a incorporar. Bom, eu não queria encerrar sem antes fazer referência aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os senhores devem ter acompanhado que ao longo dos 3 últimos dias estiveram reunidos na sede da ONU em Nova York, chefes de estados de mais de 190 países, inclusive com a presença do Papa, para pactuar, e foi aprovado por unanimidade ao final da Assembleia, um conjunto de objetivos que são chamados de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que substituem os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, os cerca de 190 países pactuaram para o período de 2015 a 2030 17 objetivos que envolvem todas as várias dimensões do desenvolvimento humano e 169 metas relacionadas a esse desenvolvimento. E o mais importante é que, não obstante várias dessas metas, vários desses objetivos, dialogar diretamente com a atividade turística, 3 deles fazem referência específica à atividade turística. Então, no objetivo 8, quando a gente está falando em promover o desenvolvimento econômico duradouro, inclusive sustentável, e o trabalho e o emprego decente, uma das metas é promover políticas de desenvolvimento do turismo sustentável. No objetivo 12, quando a gente está falando em produção e consumo sustentável, uma das metas está relacionada a monitorar os impactos do turismo sustentável, criar ferramentas para que se possa monitorar os impactos do turismo sustentável. Talvez uma terceira, o objetivo 14, que ele está falando do uso sustentável, conservação e uso sustentável dos recursos dos oceanos, talvez menos relacionados ao turismo, mas uma das metas é gerar benefícios para os pequenos estados insulares, para os pequenos países que são ilhas, em desenvolvimento, e não desenvolvido, sobretudo para desenvolvimento. Então, é a primeira vez que o turismo faz parte como meta diretamente relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, anunciados nesse domingo e pactuados pelos chefes de estados e aprovados agora nessa Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece agora, que acontece esses dias em Nova York.
Então, eu já queria fazer referência a isso, porque destaca a importância que a atividade turística, como que o turismo começa a ser percebido como uma atividade econômica importante para o desenvolvimento, né, do planeta para os próximos anos, e como que também gera responsabilidades para nós, como atores públicos e privados do setor de turismo, para começar a incorporar essa agenda do desenvolvimento no setor de turismo. Deixo aqui os meus contatos, me coloco à disposição para responder as perguntas e desde já agradeço a oportunidade de discutirmos e debatermos esse tema tão relevante. Nós agradecemos o professor Ítalo Oliveira Mendes pela apresentação. E neste momento nós faremos o sorteio dos 3 guias de turismo Minas Gerais e também do voucher com direito a 2 hospedagens com um acompanhante em qualquer uma das unidades do SESC. Nós registramos e agradecemos a presença do conselheiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, senhor Gustavo Henrique Alves. Número 109, para ganhar primeiro o Guia de Turismo Minas Gerais. Número 109 está aqui? Vou ir falando os outros, porque muita gente já foi embora. Número 77. Número 109, 77, para o Guia de Turismo. Qual número? 77 está aqui. Pode vir buscar. Número 129, para ganhar também o Guia de Turismo. Número 109 não está, nem o número 129, certo? 129? Ótimo. Número 63, pode vir buscar seu guia. E agora, para receber o voucher com direito a 2 hospedagens e um acompanhante em qualquer uma das unidades do SESC, o número 39. 39 está aqui? Não? Então vamos lá, mais uma chance para todo mundo. Número 107. 107. Temos o número 107, então vamos lá. Número 137, 137. Vocês estão dando sorte, né? Número 218, 218. Tá aqui? Tá aqui, 218. Parabéns aos ganhadores. E nós informamos que a Semana do Turismo, nosso evento, continua amanhã. Pela manhã, às 11 horas, nós teremos o webinar, que será um bate-papo online, que será a partir das 11 horas da manhã, e ele pode ser acessado pelo site semanadoturismo.com. E também, a partir das 14 horas, teremos os painéis Desafios do Desenvolvimento e Inclusão no Brasil e Tecnologia e Indicadores do Turismo. Estes painéis serão no auditório do SESC, na Rua do Pinambás, número 956, 16º andar. Lembrando, esses painéis não serão aqui, serão no auditório do SESC, Rua do Pinambás, 956, 16º andar. Para mais informações sobre os painéis e a
a programação completa do evento, acessem www.semanadoturismo.com. Nós convidamos a todos para o coquetel que será servido no foyer deste auditório, com samba e chorinho ao som da banda Bate Boca. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa noite.